Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. No vídeo de hoje vou falar da libertação do presidente Lula, tá? Que aconteceu agora no dia 8 de novembro de 2019. Eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de novembro, um dia depois do Lula sair da cadeia, né? Então estou gravando esse vídeo um dia depois, dia 9 de novembro de 2019, para comentar sobre a saída do Lula da prisão, da cadeia, né? Ele estava preso, cumprindo uma prisão em segunda instância, né? Que foi ordenada e que o STF considerou agora como inconstitucional. E por conta de recursos, o presidente Lula foi solto, pelo menos temporariamente. Vou fazer o comentário da libertação do Lula, levando em conta dados de conjuntura política e também dados astrológicos. Vou fazer uma análise astrológica dessa libertação do Lula. Para quem acompanha o canal Professor Adalberto Pessoa e principalmente tem acompanhado os vídeos de astrologia política aqui do canal, que eu tenho feito desde o ano de 2016. Esses vídeos estão na playlist de astrologia política do canal. E para você que acompanha esse trabalho e considera esse trabalho relevante, eu peço para você aderir à campanha Apoia-se, ajudando com pelo menos R$1 por mês na campanha. Eu consigo ter mais tempo para me dedicar ao canal, eu consigo remunerar o trabalho de pesquisa e de bastidores do canal e assim ter mais tempo para me dedicar ao canal. E para quem ajuda na campanha Apoia-se, tem como contrapartida descontos nos serviços astrológicos e oraculares e terapêuticos aqui do canal. Falando agora da pauta do vídeo de hoje, a pergunta a ser respondida é a seguinte: o Lula livre é uma luz no final do túnel? A resposta que eu tenho para dar para vocês é sim. O Lula livre é sim uma luz no final do túnel. E eu vou justificar essa resposta, inclusive de um ponto de vista astrológico. Na verdade, não é só o Lula livre que é uma luz no final do túnel. Recentemente aconteceu a vitória da esquerda na Argentina. A esquerda venceu também na Bolívia. E temos a esquerda no México. Ou seja, a esquerda está voltando ao poder em países da América Latina. E essa constatação, tomada junto com a liberdade recente do Lula aqui no Brasil, é um indicativo de uma luz no fim do túnel, sim. Com respaldo, com reflexão em posicionamentos astrológicos que eu vou comentar. Essa luz no fim do túnel, astrologicamente falando, ela é representada pela entrada de Saturno em Aquário, que vai acontecer ainda no ano de 2021. Já existe aqui no canal o vídeo com as previsões, tá? Com um panorama das previsões para o ano de 2020. E eu permaneço com essas previsões dizendo que o ano de 2020 vai ser o ano em que vários planetas vão estar transitando em Capricórnio, né? Principalmente Plutão, Júpiter, Marte e também Saturno, né? Saturno, Plutão, Júpiter e Marte vão estar transitando em Capricórnio no ano de 2020, que é a casa 12 do mapa astral do Brasil. Eu já falei sobre isso, e nós vamos ter um ano bastante desafiador no ano de 2020. Em 2021, porém, tanto Saturno quanto Júpiter vão entrar em Aquário. E, inclusive, já teve seguidores aqui do canal me perguntando se a entrada de Saturno em Aquário e mesmo de Júpiter em Aquário poderia ser favorável para o campo progressista. Essa pergunta tem uma certa razão de ser, porque Aquário, na astrologia moderna, é considerado como um signo regido por Urano, e nesse sentido, Aquário é visto como um signo ligado a questões humanitárias,
a uma política progressista, a avanços sociais e humanitários. Então, nesse sentido, tá? Nesse significado da astrologia moderna, Aquário, a entrada de Saturno e de Júpiter em Aquário deveria coincidir com um começo, pelo menos, de um crescimento, de uma ascensão do campo progressista no Brasil. Porém, eu sempre relutei um pouco em fechar essa interpretação, né? Pelo seguinte motivo. Isso tudo que eu falei é o significado de Aquário na astrologia moderna, mas na astrologia tradicional, Aquário é um signo regido por Saturno, o mesmo planeta que rege Capricórnio. Então vejam bem, nós temos um ciclo de planetas passando por Capricórnio que depois vão passar por Aquário. A questão é que na astrologia tradicional, Aquário também é um planeta regido por Saturno, tanto quanto Capricórnio. É esperado nas previsões que haja uma mudança nos eventos quando os planetas estão passando em Capricórnio e depois quando eles passem por Aquário. Por quê? Porque Capricórnio é um signo de terra, tá? Cardinal e de terra, enquanto Aquário é um signo fixo e de ar. Tá? Então tem que ter uma mudança, né, no rumo dos eventos quando os planetas estão passando por Capricórnio e quando eles entrarem em Aquário e começarem a transitar por Aquário. Tem que ter uma mudança. Porém, tanto Capricórnio quanto Aquário, na astrologia tradicional, são regidos por Saturno. Então, existe uma mudança na passagem de Capricórnio para Aquário, mas tem também algum nível de relação de continuidade. E para mim não estava muito claro ainda o que mudaria na passagem de Capricórnio para Aquário e o que permaneceria uma vez que Saturno vai estar regendo tanto os eventos dos trânsitos de Capricórnio quanto os eventos dos trânsitos de Saturno. A libertação do Lula e a vitória da esquerda na Argentina e na Bolívia me revelam o que deverá significar o ciclo de Aquário que vai começar a partir do ano de 2021. Então eu quero deixar bem demarcado isso para vocês. A libertação do Lula e a ascensão da esquerda na Argentina, na Bolívia e no México, mas principalmente a vitória da esquerda na Argentina, me dão os sinais do que deve ser o ciclo de Aquário que vai se iniciar em 2021, quando Saturno e Júpiter entrarem em Aquário. E realmente, a interpretação mais provável aqui é que o ciclo de Aquário que vai começar em 2021 vai representar uma recuperação das forças progressistas em diversas partes do mundo, mas dentro do nosso eixo de interesse vai simbolizar a retomada do poder da esquerda, tá? Na América Latina. Esse processo deve se iniciar em 2021 com um pouco mais de relevância, e deve se intensificar em 2025, quando então nós teremos Plutão em Aquário, teremos Netuno em Áries e teremos Urano em Gêmeos. Então, essa tríade de trânsitos, Plutão em Aquário, Netuno em Áries e Urano em Gêmeos, isso lá por volta de 2025, já vai representar que uma esquerda progressista mais humanitária e mais ligada a questões sociais vai estar favorecida e provavelmente vai estar em processo de ascensão. E aí vejam como as coisas são, né? Eu estou falando de um ciclo que começa em 2021, mas as sementes do que vai começar a brotar no ano de 2021 e vai alcançar uma maior relevância em 2025 já estão sendo lançadas agora, nesse momento. E essas sementes são os eventos que eu destaquei para vocês. A libertação do Lula aqui no Brasil, que tem grande relevância para o país e fora do Brasil também, tá? Esse evento, ele é muito marcante, ele tem muita importância dentro do Brasil e fora do Brasil.
e a vitória de alguns governos progressistas aqui na América Latina, como México, Bolívia e Argentina. Temos ainda as manifestações no Chile, que também são precursoras de mudanças que estão vindo e que vão se somar com o ciclo de Aquário que vai começar em 2021. Na verdade, mesmo em 2020, a gente já vai ter uma entrada de Saturno em Aquário de abril a junho de 2020, tá? Então, na verdade, Saturno não vai estar realmente em Capricórnio durante todo o ano de 2020. Já em abril até junho de 2020, Saturno dá uma entradinha em Aquário e depois faz um movimento retrógrado de volta a Capricórnio. Mas aí em 2021, Saturno entra de vez em Aquário e segue adiante, junto com Júpiter. E detalhe, Saturno em Aquário e Júpiter em Aquário atuam de maneira benéfica. Pela astrologia tradicional, Saturno é regente tanto de Capricórnio quanto de Aquário. Mas Saturno atua de maneira mais benéfica em Aquário e Júpiter em Aquário está na sua própria triplicidade. Tá? Isso é um termo técnico da astrologia tradicional. Mas significa que tanto Júpiter como Saturno em Aquário atuam de maneira benéfica. Ou seja, 2021 vai ser um ano melhor. Sim, senhor. E, inclusive, 2021 vai ser um ano de Vênus, um planeta benéfico. Então tem coisa boa prevista para o ano de 2021, inclusive para o campo progressista. Porém, 2020 vai ser um ano complexo, vai ser um ano difícil. Então, as dificuldades que eu falei no vídeo de previsões para 2020 permanecem, tá? As previsões que eu fiz para o ano de 2020 até agora permanecem. É como se nós passássemos por uma grande tempestade, né? Que no fundo se iniciou em 2016 ou até antes, em 2013. Vejam, gente, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu faço previsões desde 2016, né, de astrologia política aqui no canal. Na verdade, atualmente eu estou analisando que o termo mais correto não é falar de previsões astrológicas, mas sim de análises astrológicas, porque eu não faço só previsões, eu faço análises críticas de conjuntura política, inspirados no conhecimento astrológico, dentro de um olhar interdisciplinar, que não fica fechado só na astrologia, mas leva em conta conhecimentos das ciências humanas e sociais e análises de conjuntura de mídias, tanto de mídias de direita quanto de mídias de esquerda, embora eu me posicione claramente no campo ideológico da esquerda progressista, né? Mas eu tento fazer um olhar ampliado nas minhas análises astrológicas, um olhar ampliado e interdisciplinar. Isso desde 2016. E a maneira como eu penso hoje é diferente da maneira como eu pensava quando eu comecei esse trabalho. Porque quando eu comecei esse trabalho lá por meados de 2015, 2016, eu achava que o golpe tinha iniciado em 2016, com o impeachment da Dilma. Com o olhar que eu tenho hoje, né, eu entendo que esse golpe começou já em 2013, com aquelas manifestações de 2013, que pareciam ser manifestações populares, né, legítimas da população, mas na verdade já eram manifestações que tinham um teor de manipulação muito forte da mídia golpista, né? Esses movimentos de 2013 foram precursores do impeachment da Dilma, que depois foi precursor da prisão do Lula, tá? Existe um encadeamento aí de eventos, né, entre cada uma dessas crises. Então, se o golpe realmente começou em 2013, como eu estou falando agora, com aquelas manifestações de 2013, a gente tem que pensar que esse golpe foi planejado muito antes, lá por volta de 2008, 2009, quando o PSDB teve todas as suas tentativas de subir ao poder derrubadas, né? Então, o PSDB
tendo inclusive provavelmente aí o dedo do Aécio Neves, começou a engendrar um golpe, né? Isso em associação com a geopolítica dos Estados Unidos, isso amparado por conceitos como lawfare, guerra híbrida. Eu pretendo comentar um pouco mais sobre isso em vídeos futuros. Então, quem entende de lawfare, guerra híbrida, vai saber, né, que existe aí uma geopolítica imperialista norte-americana que atua sobre o nosso país e que, em conluio com certos partidos políticos corruptos e golpistas, entre eles PSDB, mas provavelmente também o PP e talvez o MDB, né? Então, o conluio de todos esses partidos engendraram um golpe contra a esquerda e o povo aqui no país. Provavelmente o planejamento disso começou em 2008, 2009, quando o PT, né, como representante principal da esquerda no país, se consolidou em vitórias sucessivas. E aí, para derrubar não só o PT, mas toda a esquerda no país, começou-se a se planejar um golpe que teve início realmente em 2013, com as manifestações midiáticas e manipuladas da população, que depois engendraram o impeachment da Dilma e depois levaram a um plano de aprisionamento do Lula, que é e continua sendo o maior líder de esquerda do país. E eu estou fazendo questão de marcar essas datas para vocês porque, coincidentemente com essas datas, existem marcadores astrológicos importantes. 2008, 2009 é o momento em que Plutão entra em Capricórnio. 2013 é o momento em que Netuno entra em Peixes. E esse ciclo de Plutão em Capricórnio, que começa em 2008, o ciclo de Netuno em Peixes, que começa em 2013, a mesma época em que acontecem aquelas manifestações de 2013. Tá? Esses dois ciclos eles vão durar até 2024, mais ou menos. 2024, 2025 a gente sai desse ciclo. Tá? Então, o golpe, de um ponto de vista astrológico desses ciclos, deve durar até mais ou menos o ano de 2025, tá? O auge é agora, vai ser agora em 2020, e depois de 2020 em diante, vai começar a queda desse ciclo golpista representado por Plutão em Capricórnio e Netuno em Peixes, tá? As vitórias da esquerda em alguns países da América Latina e o evento do Lula livre aqui no Brasil são eventos, para mim, que prenunciam a chegada da entrada de um ciclo em Saturno em Aquário, tá? Quando realmente Saturno entrar em Aquário, tá? E aí eu vou considerar essa entrada realmente no início de 2021, embora Saturno vai entrar em Aquário aí entre abril e junho de 2020, mas eu vou levar em conta principalmente o início de 2021, tá? Então, aí, com Saturno entrando em Aquário e Júpiter também em Aquário, a gente começa a ter realmente o início da queda do golpe, tá? Existe aí teria um indicador astrológico do início da queda do golpe. É lógico que eu já sabia desde sempre, tá, que Saturno ia entrar em Aquário em 2021. Eu só não tinha certeza ainda do que poderia significar essa entrada de Saturno em Aquário em 2021. Por quê? Porque Aquário é um signo complicado de interpretar mesmo. Exatamente porque Aquário tem dois regentes, um regente tradicional que é Saturno e um regente moderno que é Urano. E Aquário pode se manifestar tanto como um signo progressista, revolucionário, humanitário, tá? Aquário pode se manifestar dessa forma, mas Aquário também pode se manifestar como um signo fixo, até mesmo muito quadrado até, sabe? Muito engessado. Aquário pode se manifestar assim. Aquário se manifesta como um signo revolucionário, humanitário, social, quando a gente pensa na regência de Urano. Aquário na regência de Saturno remete a uma interpretação mais
intelectualizada, mais científica, mas também mais fixa, mais rígida e de uma certa maneira planificada e conservadora. Na verdade, Aquário tem um pouco dessas duas características. Essa que é a questão. Eu tenho vídeos já do signo de Aquário aqui no canal que debatem um pouco esse caráter duplo do signo de Aquário e que muitas vezes não é enfatizado por outros astrólogos e não é enfatizado em manuais de astrologia, tá? Aqui eu tô passando para vocês uma leitura que é muito minha. Até porque, empiricamente, eu já encontrei aquarianos que são muito rebeldes, que são muito excêntricos, que são contestadores, que são diferentes mesmo, né? E também já encontrei aquarianos que são muito tradicionalistas, que são muito, até quadrados até, que são muito rígidos, são intelectuais, são pessoas de pensamento muito independente. Aquariano, seja o aquariano saturnino ou uraniano, ele é muito independente, tá? Aquário é um signo que remete à questão da independência. Mas na regência de Saturno, Aquário remete a algo mais conservador, mais fixo, mais rígido, até mesmo mais engessado. Enquanto que Aquário na regência de Urano representa algo mais revolucionário, mais social, mais humanitário, né? E Urano só é considerado pela astrologia moderna, não pela tradicional. Eu esperei então alguns eventos acontecerem para eu ter uma noção, né, do que deve ser do que deve representar Saturno em Aquário no ano de 2021. E os eventos da vitória da esquerda em alguns países latino-americanos, a saída do Lula da cadeia, não é só a saída do Lula da cadeia, mas o que representa a saída do Lula da cadeia e toda a reverberação que isso tem provocado na esquerda, tanto dentro do Brasil quanto fora. Então, esses eventos, eles prenunciam e eles me indicam, então, que o ciclo de Saturno em 2021, ele vai ter uma característica uraniana, uma característica contestadora, direcionada para algo mais revolucionário, para algo mais progressista e humanista. Mas ainda assim, Saturno em Aquário no ano de 2021 vai começar a dar relevância para esse movimento dentro do Brasil, né? E aí a gente vai ter ainda uma longa caminhada para afirmar isso lá por volta de 2025, 2026. Falando agora da saída do Lula da cadeia, né? De uma prisão que nós sabemos que é injusta e que é inconstitucional. O Lula ficou 580 dias nessa prisão inconstitucional e só agora ele conseguiu sair. Então eu comecei comentando que a saída do Lula da cadeia não representa o fim do golpe, né? Nós ainda estamos em contexto de golpe. Golpe esse que começou em 2013, antes ainda do impeachment da Dilma, lá na época das manifestações de 2013. E aí, a pergunta crítica e analítica que fica no ar é o seguinte: por que o golpe está permitindo o Lula sair da cadeia agora, exatamente agora? Essa é a grande questão que, para mim, Adalberto, fica no ar. Vejam bem, a esquerda está comemorando a saída do Lula. Eu também estou feliz com isso e acho que agora é o momento da esquerda comemorar mesmo isso. Que bom que tem bastante gente na esquerda comemorando a saída do Lula da cadeia. Isso é muito bom mesmo. Meu stellium de planetas em peixes está comemorando e está gostando muito disso. Porém, eu tenho Saturno no ascendente. Meu Saturno no ascendente desperta aqui no meu ouvido uma desconfiança. Então eu tô aqui com uma intuição, né? Querendo entender por que o mesmo golpe, né? O mesmo STF em que pelo menos uma parte do STF deve ter algum tipo de cumplicidade com todo esse esquema do golpe. Então, por que o mesmo STF que fez vistas grossas
a uma prisão inconstitucional do Lula permitiu que ele saísse exatamente agora? Eu não tenho uma resposta clara para isso ainda, mas eu estou avaliando junto com outros colegas meus de militância, estou pensando aqui, raciocinando o que deve estar por trás disso.